Notícia urgente: o que ninguém esperava acaba de acontecer. John Arias está cada vez mais próximo do Flamengo. Bora pro vídeo. Quarta-feira, conhecido como depois de amanhã, 1h35 da tarde, Flamengo estreando na Copa Intercontinental, ao vivo aqui na Globo, bola rolando contra o Cruz Azul do México às 2 da tarde. Eu vou para o Catar falar aqui com o Bruno Cortes, que tem as últimas informações do Flamengo se preparando para esse jogo. Tudo bem, Bruno? E aí, Escobar, tudo bem? Boa tarde a todos aí no Brasil. O Flamengo fez agora há pouco o segundo treino aqui em Doha, no Catar, aqui no centro de treinamento, tá aqui atrás de mim, do Al Hersal, que é a base do Flamengo aqui na Copa Intercontinental e vai ser a base durante toda a competição. Tomara que fique até o dia 17 de dezembro, né, para a grande final contra o Paris Saint-Germain. 3 treinos no total, até a estreia contra o Cruz Azul quarta-feira, e ainda tem um treino de amanhã do Flamengo. É um Flamengo que agora está com um elenco completo por aqui. Os 4 jogadores que faltavam chegar já chegaram. Estou falando do goleiro Diogo Alves, o Everton Araújo, o Michael e o Wallace Ian. Esses 4 já chegaram, já estão por aqui. E é um Flamengo que chega nesse fim de ano cansado, é verdade, temporada desgastante, 75 jogos no total, está entre os times brasileiros da Série A que mais jogaram, mas é um Flamengo também que se preparou para isso. Vários jogadores entram e saem, o nível continua muito alto. Prova disso é o Luiz Araújo, não é reserva do Flamengo, mas com 65 jogos. É o jogador que mais atuou na temporada ao lado do goleiro Rossi, né, Escobar? Pois é, e temos pista, Bruno Cortes, do time titular do Flamengo para essa estreia? Felipe Luiz não deu pista, Escobar. Nos 2 treinos aqui a gente só pôde acompanhar aqueles 15 minutos de aquecimento, mas a gente pode dizer que a tendência é que o time titular seja o time titular, campeão da Libertadores, campeão brasileiro no jogo com o Ceará, e aí teríamos Danilo como zagueiro titular, foi ele quem fez inclusive o gol do título da Libertadores, e Léo Ortiz, que vinha sendo titular, como opção no banco de reservas. Fato é que os dois vêm jogando muito bem, são 2 jogadores de seleção brasileira, então na teoria, quem for o escolhido ali para a zaga vai dar conta do recado, né, Escobar? Abraço para você. A informação é a seguinte: o Arias não está jogando no Wolverhampton, foi para lá com uma questão de um sonho europeu e tal, como todo jogador tem, mas hoje tem vários clubes que estão de olho monitorando a situação do John Arias no Wolverhampton. E o Flamengo é um dos interessados no John Arias, está monitorando essa situação do Arias e, obviamente, aguarda um contato, uma abertura de conversas, quem sabe uma proposta, e que isso pode acontecer, né, Bruno Andrade? Exatamente. Do lado do Arias, as pessoas já tomaram conhecimento do interesse do Flamengo, mas falta isso, falta bater a porta para apresentar uma proposta, apresentar um projeto, para entender se é possível, até porque o Arias não custou barato, 17 milhões de euros mais 5 por objetivos, então totalizando 22 milhões de euros, isso claro se ele atingisse os objetivos. Ele foi contratado a pedido do Vitor Pereira, o Vitor Pereira saiu, o André Hernan já falou, ele deixou de ser alguém indiscutível, até foi titular no último jogo contra o Nottingham Forest, derrota por 1-0, mas há muito tempo, pelo menos desde que chegou, o Arias não consegue uma sequência muito boa. O Wolverhampton, no geral, não faz uma grande temporada, enfim, lutando contra o rebaixamento. Então, são problemas individuais, problemas coletivos, dentro e fora de campo. Então, o Arias não está ali feliz, não está ali vivendo o seu melhor momento, seja ele individual ou coletivo. Conhece sim, ou também tem o conhecimento desses interesses do Brasil, sobretudo do Flamengo. Então aqui é muito claro, o Flamengo tem interesse na contratação do John Arias, mas falta o mais importante, que é sentar e negociar. Veremos então os próximos capítulos. Aqui estaremos no Fala Fonte para, enfim, fazer uma atualização em breve se acontecer de uma proposta ou de uma abordagem mais oficial, mais concreta. Mas por enquanto é isso, é um interesse embrionário, é o Flamengo buscando reforçar o ataque, sendo que o John Arias é um dos nomes sim que encabeçam essa lista de reforços para o ano que vem. Ô Bruno Andrade, mas a contratação do Arias se encaixa naquelas posições que o Flamengo tá buscando no mercado? Ou é mais um cara que, tipo, é um extra classe, chegaria no elenco para ser titular? Porque o Flamengo, ele queria um goleiro, que mais? Quais eram as posições que o Flamengo tá de olho no mercado? O Flamengo definiu 3 posições prioritárias. Um goleiro para ser reserva, ou pelo menos para incomodar o Rossi e o Brazão, a gente tem dito, e o Morisco, enfim, mas o Brazão, sobretudo, é o principal alvo. A busca por um zagueiro, e já falamos hoje, por exemplo, do próprio Vitão.
um atacante de área, ou pelo menos de mobilidade ali no setor ofensivo, para ser a sombra e para incomodar o Pedro, porque o Pedro, mesmo lesionado hoje, continua para o Felipe Luiz sendo o seu principal jogador, o seu principal atacante para a próxima temporada. No caso do Arias, que é um jogador muito mais de beirada, muito mais de meio campo / beirada no ataque, o Flamengo sabe que, e o André Hernan já falou sobre isso, aliás, temos falado frequentemente sobre isso, o Cebolinha vai para o último ano de contrato, quer mais minutos, é o que tudo indica, pode ser negociado. A questão do Michael, que não conta, o Michael é outro que o Flamengo colocou no mercado, então só nessa a gente já falou de 2 jogadores da mesma posição do Arias. E sem contar que o Arias é o típico jogador que o Flamengo gostaria de contratar pela preponderância, pelo passado que tem no futebol brasileiro, a mensagem que passa de contratar um jogador que é ídolo do principal rival ou dos principais rivais, o Fluminense. O Arias tem 28 anos, está longe de ser um veterano, ainda dá para cumprir bastante, apesar da idade ali se aproximando aos 30 anos. O Bruno Henrique falou recentemente que talvez o ano que vem seja o último dele. Então aqui é o Flamengo talvez pensando a longo prazo. Se perder o Bruno Henrique em dezembro de 26, terminando o contrato, ficaria com o Arias à disposição ali para um contrato de 3, 4, 5 anos. Porque o Flamengo, se contratar o Arias, não é para fazer um contrato curto, é para fazer um contrato longo. Então é o Flamengo pensando no presente, mas também no futuro. Então faz sentido. Muito sentido esse interesse concreto aí na contratação do John Arias, colombiano ex-fluminense. Só passando os valores que o Fluminense negociou o Arias junto ao Wolverhampton, a negociação gerou ali em torno de 22 milhões de euros, cerca de 142 milhões de reais. Então, André Hernan, o Flamengo, ele vai ter que fazer um investimento muito alto para tirar o Arias do Wolverhampton. É mais ou menos nesse sentido, né? Não, Mas já lembrando que 17 mais 5, ou seja, foram 17 fixos e 5 por objetivos. E acho pouco provável, com tão pouco tempo de clube, que ele tenha atingido 5 milhões de euros ou perto disso. Ou seja, o Flamengo então ali teria que desembolsar entre 15 e 20. Não é informação, aqui é mais opinião pela última negociação do Arias. Aí, assim, o Arias é um jogador que tem mercado no Brasil inteiro. Só que o que hoje, quem tem o aporte para entrar numa briga, entrar numa negociação pelo Arias, são Flamengo, Palmeiras e outros clubes com mais grana. O Atlético está se organizando e está tentando ter mais recursos para o ano que vem, mas me parece que desses clubes, o que tem mais possibilidade hoje, né, pensando em grana, pensando em investimento, é Flamengo e Palmeiras. O Palmeiras precisaria de um jogador como o Arias? Vamos lá, assim, porque o Palmeiras está perguntando aqui na live. Só para dar a informação, o Arias é muito bem avaliado internamente no Palmeiras. Sem informação. Muito bem avaliado. O Abel gosta, a diretoria gosta, o scout acompanha a evolução e, obviamente, também monitora também todos os jogadores que estão com pouca oportunidade, que não estão jogando e tal. Enfim, foi assim que se chegou a vários atletas, por exemplo, que o Palmeiras acabou contratando. Então, o Arias, ele desperta, sim, o interesse ali interno no Palmeiras, ele é muito bem avaliado, mas a questão é, qual que é a necessidade hoje de um jogador nessa posição? Vão me xingar aqui no chat, falar, é melhor que o Facundo, é melhor que o Sousa, é melhor que vários... Sim, sim. Mas hoje, por exemplo, o Palmeiras vai ter o Paulinho. O Paulinho pode ser esse camisa 10. Precisaria de jogadores do lado de campo? Sim. Mas, assim, o que o torcedor do Palmeiras, às vezes, precisa entender, que aí é uma questão de cultura de contratações. Quando o Palmeiras foi buscar o Sousa, todo mundo achou legal. O Sousa é um jogador de Premier League. Sim. O Facundo é destaque, é jogador que está sendo convocado para a seleção uruguaia, pelo Bielsa. A nova geração de jogadores da seleção uruguaia, o Facundo Torres é um deles. Todo mundo vibrou com as contratações. O cara, de repente, não deu certo, não se adaptou, não teve um ano bom. Cara, quem garante que o Arias vai chegar e vai ser o Arias do Fluminense no Palmeiras agora? Exato. Então tem muita análise que é feita com cautela dentro dos clubes antes de chegar e fazer um aporte para uma contratação. Porque, assim, é aquela coisa, o que eu ouço muito nos bastidores do Palmeiras da alta cúpula é, se a gente ficar olhando a rede social, a gente contrata e descarta um jogador por semana. Então, assim, tem que ir com muita calma. O Palmeiras vai perder o Arias para o Flamengo. Calma, o Flamengo também ainda nem abriu negociação. É só um interesse. É um interesse que, inclusive, como o Bruno falou, bem disse,
existe quem está próximo ao Arias, quem está no dia a dia com o Arias, sabe que há um interesse do Flamengo e que pode chegar um contato, que pode chegar uma proposta. Então nós estamos falando de um mercado que começa a se movimentar e que ainda não dá para cravar que há uma negociação nem de um lado nem de outro. E até porque o que a gente sabe de informação sobre investimentos do Palmeiras... Nação, antes de prosseguir com a notícia, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. A notícia é a seguinte: Flamengo tem sim do Wolverhampton para comprar Arias com uma única condição revelada. Após a temporada vitoriosa e buscando manter a mesma pegada de 2020 em 2026, a diretoria vem trabalhando para suprir algumas necessidades no elenco do Flamengo. O Flamengo encerrou a temporada de 2025 com conquistas incríveis. Levou para casa 2 principais títulos do ano, o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. Mas não parou por aí. A equipe também foi campeã do Campeonato Carioca, conquistou a Taça Guanabara e venceu a Supercopa do Brasil, mostrando toda a sua força e determinação. Mesmo com grandes triunfos, a gestão do clube continua olhando para o mercado e buscando se reforçar cada vez mais. A defesa, por exemplo, tem sido prioridade. Atualmente, o clube está de olho na contratação do Vitão do Internacional e ao mesmo tempo já avalia a contratação também de um goleiro, né? O goleiro que eles estão visando, o Pedro Morisco do Curitiba ou o Gabriel Brazão do Santos, né? Que vem sempre falado durante a semana é a questão do John Arias do Wolverhampton, o nome importante que está na lista de transferências do Wolverhampton. Segundo informações exclusivas, a diretoria do Flamengo está focada em fechar essa contratação. No entanto, sabe que não será nada fácil essa negociação, principalmente pelo valor pedido pelos ingleses, cerca de 30 milhões de euros, o que dá aproximadamente 190 milhões de reais. E será que nesse momento conturbado pode facilitar as coisas? O atacante colombiano vem enfrentando dificuldades desde que chegou ao Wolverhampton, ainda não conseguiu se firmar como titular e costuma ser utilizado apenas como opção do banco de reservas. O Wolverhampton não tem pressa em vender o jogador e está bem tranquilo com as negociações. Além do Flamengo, o Palmeiras também tem demonstrado interesse na contratação da próxima janela de transferência. Assim, o cenário promete ser muito movimentado nos próximos dias. Mas aí, nação, o que vocês acham? Deixe nos comentários. Valeria a pena pagar entre 20 a 30 milhões de euros no John Arias ou vocês tentariam outro jogador para o elenco do Flamengo para 2026? Deixe nos comentários. Mas era isso, nação. Se gostou, não esquece de deixar o like, ativar o sininho, inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!